Oi, meus amores, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que estejam todas bem, na paz e na graça do nosso Senhor. Amém? Para quem não me conhece, Cristina Balbi, uma das professoras da Escola Bíblica Dominical na Sala das Mulheres. Amém? Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, primeiramente orando pelas ofertas e, na sequência, nós vamos orar para que Deus nos dirija nesta aula, para que Ele cumpra a vontade dEle nas nossas vidas e para que Ele, através do Espírito Santo dEle, possa nos ensinar, nos revelar a vontade dEle em nome de Jesus. Amém? Pega na sua mão a sua oferta, em nome de Jesus, e vamos orar para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, poderoso é teu santo nome, glorificamos a Ti, glorificamos o teu santo nome, e neste momento, ó Pai, nós nos apresentamos diante de Ti com as nossas mãos como, Senhor, ofertas, ó Pai, para que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo, Te agradeço, e também Te peço, Senhor amado, neste momento, que Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, que possamos, Senhor amado, aprender um pouco mais da Tua palavra e corrigirmos, Senhor, aquilo que precisa ser corrigido em nossas vidas. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Amém? Que você possa deixar a sua oferta separada e entregar assim que você tiver oportunidade em nome de Jesus. Amém? Então, vamos à nossa aula, tá bom? Pronto, vamos à aula então? O tema dessa aula de hoje diz assim: acomodar-se é perder. E o texto base que nós vamos ler está em 1 Pedro 2, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Vamos só nos situar a respeito desta carta que Pedro escreveu. Foram duas cartas, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro e 2 Pedro. Amém? As cartas de Pedro elas foram escritas para alguns cristãos que estavam espalhados por 5 províncias que estavam na Turquia. Essas 5 províncias está descrito em 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2. Por que eles estavam espalhados? Porque eles tiveram que fugir, eles estavam sendo perseguidos. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele saúda esses cristãos da seguinte maneira. Vamos ler o que está escrito. Pedro, apóstolo de Cristo, de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Amém? Pedro, ele saúda aqueles cristãos que estavam foragidos, vamos dizer assim, forasteiros. Diáspora quer dizer espalhado. Muitos cristãos foram espalhados naquele tempo, depois da morte e da ressurreição de Cristo. E Pedro, ele estava escrevendo essas cartas para eles, para que eles pudessem ser animados, encorajados a permanecerem na fé cristã. E eles, naquele momento, né, depois da morte e ressurreição, teve uma perseguição muito grande aos cristãos, pelo povo romano e pelos judeus também. Essa perseguição deixou apenas 3 alternativas para aqueles cristãos da época, da igreja primitiva. Ou eles permaneciam e eram perseguidos, ou eles fugiam, ou eles morriam. Então, eles tinham essas 3. Ou negavam a fé, permaneciam onde eles estavam, negavam a fé em Cristo para não serem mortos, ou morriam pela fé em Cristo Jesus, ou fugiam. E a decisão tomada foi fugir. E eles foram espalhados pelo mundo. Mas olha que interessante, que eles não só foram espalhados pelo mundo, né, pela região que eles estavam naquele lugar, como eles também puderam espalhar a pregação da palavra do Senhor. Talvez se eles tivessem ficado ali, né,
presos naquela situação, ou em Jerusalém, ou naquela região que eles estavam, talvez o evangelho não tivesse chegado a mim nem a você neste momento. Mas como eles tiveram que fugir, né, para não serem mortos, perseguidos como eles estavam, eles fugiram daquela situação, mas levaram com eles a palavra de salvação, a palavra de Cristo. E Pedro, numa atitude de discipulador mesmo, com relação àqueles que estavam naquela região, naquelas 5 províncias, ele escreveu essas cartas justamente para fazer aquilo que eu falei, animar, encorajar, para que eles permanecessem firmes na fé e que eles não deixassem a fé em Cristo por causa da perseguição e por causa de tudo que poderia acontecer com eles naquele momento. Eles tinham que ter a convicção de que eles estavam sendo regenerados para uma nova e viva vida regenerada em santidade e poder no nome do nosso Deus. Para vocês terem uma ideia, ele continua, né, Pedro continua explanando, ele primeiro nos 2 versículos, primeiro ele apresenta-se, né, saúda aqueles irmãos, e no versículo 3 e 4 ele já fala a que veio, vamos dizer assim. Vamos ler lá, 1 Pedro capítulo 1 mesmo, versículos 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Olha que bênção ele estava falando, né, para aqueles cristãos naquela época. Você imagina você receber essa instrução, essa admoestação, esse ensinamento, esse encorajamento, para que vocês permanecessem firmes, e é o que a gente tem feito, né, todo domingo, nas pregações, nos cultos, nas aulas da EBD, nós temos feito isto, encorajando a nós mesmas, né, umas às outras, a permanecermos firmes, né, porque nós precisamos estar prontas para pregar o Evangelho, para trazer o Evangelho às pessoas, para sermos testemunhas do poder de Deus sobre nós, pelas pessoas, em nome de Jesus. Eles não tinham, né, infelizmente, ou felizmente, a gente, tudo a seu tempo, né, eles não tinham conhecimento da palavra como nós temos hoje. Nós temos um privilégio absurdo de conhecer a palavra, mesmo as pessoas que chegam recém-chegadas no Evangelho, elas já têm um conhecimento maior do que aqueles que estavam lá na igreja primitiva. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham papel. Nós temos Bíblia à disposição. Você pode ir em qualquer loja, né, de produtos evangélicos ou não. Na Conde de Sarzeda você tem uma vastidão de bíblias de todos os modelos, capacidades, formatos, letra grande, letra pequena. Nós temos isso hoje para nós. Naquele tempo eles não tinham isso. A palavra era passada de boca em boca, era discipulada, era transmitida de boca em boca, porque eles não tinham acesso à Bíblia, nem mesmo porque a maioria dos livros ainda não tinha sido escritos. A maioria dos livros, nós tínhamos o Torá, que era os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco para nós, da Bíblia, né, de Gênesis até Deuteronômio, Levítico, e só. Né, os outros profetas que depois se seguiram depois disso, eram a Bíblia, né, como nós conhecemos hoje, eles não conheciam, eles não tinham tanto acesso a isso. Somente dentro das sinagogas, dentro dos principais, com os principais, é que se tinha acesso. Então eles não tinham muito acesso. Então a palavra era passada oralmente, de boca em boca, né? A melhor propaganda que você já viu hoje em dia, né, é o transmitir boca a boca. Hoje nós transmitimos boca a boca através de um celular, através de um WhatsApp, e a gente atinge muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas naquele tempo não. Era limitado o alcance dessas pessoas, o alcance da palavra de Deus sobre essas pessoas. E nós hoje temos uma condição melhor que eles tinham.
naquele tempo, aquilo que eles aprendiam, né, aquilo que era passado para eles, eles logo colocavam em ação, logo colocavam em prática, porque eles queriam corrigir algo que estava errado na vida deles, corrigir a rota, trazer a vida deles num patamar de santidade, porque eles criam na salvação como se ela fosse acontecer amanhã. Hoje, depois de passados 2000 anos, o povo, né, a maioria dos cristãos acabou se acomodando, né, se a gente pode dizer assim, por isso o título da mensagem, acomodar-se é perder, se acomodando com essa evidência de salvação, de vida eterna, de arrebatamento, e que acha que não é agora, não vai acontecer, talvez aconteça, passou já 2000 anos e tanto e nunca aconteceu até agora, não é agora na minha vez, né, na minha vida que vai acontecer, então tem muito tempo acomodando-se, não fazendo mais conta daquilo que precisa ser feito sobre as nossas vidas e sobre a vida das pessoas que ainda não são salvas, que ainda não conhecem o Evangelho de salvação em Cristo. Isso é preocupante sobre as nossas vidas. Mas todo esse conhecimento que nós temos, nós precisamos ter em mente de como aplicar esse conhecimento que nós temos. Porque hoje nós temos acesso a muitas coisas, como eu disse. Você pode ligar uma televisão e procurar cultos na televisão. Você tem acesso ao YouTube, como nós temos agora, que você pode assistir uma pregação, assistir uma palestra voltada para o Evangelho. Você tem livros acessíveis, você tem bíblias de estudos, você tem uma porção de ferramentas que pode te aprimorar o conhecimento. Naquele tempo eles não tinham isso, como eu falei, eles estavam assim engessados de certa maneira, mas o pouco que eles recebiam, eles já colocavam em prática. O pouco que eles tinham de conhecimento gradativo, eles já colocavam em prática. Hoje nós vemos o quê? As pessoas com muito conhecimento e sem colocar em prática. Uma fé sem obras. Uma fé que a gente não tem muita certeza se a pessoa tem fé mesmo ou não, infelizmente. Hoje em dia, a pessoa que tem muito conhecimento, ela está precisando muito mais desse leite genuíno que Pedro descreve nos versículos, no capítulo 2 e 3, versículos 2 e 3, o leite genuíno, leite espiritual genuíno, do que uma pessoa que está chegando agora. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Pedro, né, com essa analogia que ele fazia a respeito do leite materno, que nós desejássemos o leite materno, um leite puro, genuíno, ele trouxe para as nossas vidas essa verdade, nestes capítulos que ele escreveu, porque nós precisamos do alimento puro, o alimento que vem da fonte, um alimento que precisa ser ardentemente querido, desejado, para que as nossas vidas estejam pautadas na palavra, para que as nossas vidas estejam na presença do Senhor de maneira que Ele deseja, que Ele quer, cumprindo a vontade dEle nas nossas vidas. Nós não somos meros seguidores de Cristo. Nós não somos meros, né? Maria vai com as outras, vamos dizer assim. Uma expressão, um jargão que, infelizmente, algumas pessoas que não conhecem a Cristo falam de nós, que nós somos bitolados, que nós somos Maria vai com as outras, nós somos isso e somos aquilo. E não é verdade. E nós precisamos entender que nós não somos meros seguidores de Cristo. Nós não somos meros papagaios de pirata. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando eu estava preparando a aula, eu lembrei de algo que eu gosto muito de assistir filme. Eu sou mais ou menos como a pastora Márcia. Eu gosto muito de filmes. E eu sempre tento trazer os filmes para a minha realidade espiritual. E eu assisto muito filmes ou seriados que tratam de cirurgias, né, de salvar vidas, né, no âmago da coisa.
E eu assisti um episódio esses dias que a pessoa ela tinha sofrido um corte no pé. E o pé estava pendurado, vamos dizer assim. Então eles falaram assim, ó, não tem mais jeito, nós vamos ter que reimplantar esse pé, porque ele está perdendo a função, ele não está sendo mais irrigado com o sangue, né, do corpo para aquele lugar. E eles já estavam já pensando, falaram, vamos ter que amputar, ou o que nós vamos fazer? Estavam pensando. E de repente a moça mexeu os pés, mexeu os dedos dos pés. E eles olharam, ficaram, né, eu falei assim, vamos salvar. E eles, naquele momento, levaram a moça para a cirurgia para reimplantar, porque o pé estava quase pendurado, né, da parte do tornozelo para baixo. E eles religaram todos os vasos, tudo aquilo que precisava ser feito, costuraram em volta e ela ficou com o pé. Depois precisou fazer a recuperação, fisioterapia, todas aquelas coisas que a gente já conhece após operatório. Mas além desse episódio, muitos outros de transplante de membros, que ela recebe de outra pessoa. Aquele membro chega cinza, né, sem cor, sem estar rosadinho e tal, e na hora que eles fazem o implante novamente, que ligam todos os vasos, o que eles ficam esperando? Que aquele pé, né, aquele membro que foi colocado de volta, foi reimplantado, que foi transplantado, que ele tenha a circulação sanguínea restaurada. E quando eles ficam olhando, e eu me atentava para isso, e me trouxe na mente exatamente os membros do corpo, quando estão ligados ao corpo, que a circulação do sangue, ela precisa estar plena. O sangue de Jesus nos une. O sangue de Jesus une os membros do corpo a Cristo. E naquela imagem daquele filme, eles aguardando que isso aconteça, e você via o membro que foi implantado começar a rosear, a vermelhar. Isso significava que o sangue estava correndo já pelas veias, pelas artérias, e estava bem, estava legal. Isso trazendo para as nossas vidas, nós precisamos estar sempre unidas, estar sempre sendo irrigadas pelo sangue de Jesus nas nossas vidas, para que não sejamos amputadas, para que o membro esteja sadio, para que ele esteja pronto, para que ele esteja executando a função pela qual ela foi formada, ela está ali. Nós estamos ali para executarmos a obra do Senhor. E é lindo você perceber essa conexão entre Jesus sendo cabeça, nós, membros do corpo de Cristo, que o sangue de Jesus é que irriga o corpo. É por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz é que nós estamos aqui, que nós fazemos a obra do Senhor, em nome de Jesus. Nós, né, com tudo isso que eu falei neste momento, nos leva ao ponto-chave desta aula. Uma pergunta-chave. O que temos feito com relação aos que não têm salvação com todo o conhecimento que nós temos hoje? O que nós temos feito, sendo membros do corpo de Cristo, o que nós temos feito com esse conhecimento e com essa verdade que somos corpo de Cristo para as pessoas que ainda não têm a salvação? Eu quero ler com vocês em Hebreus 12:1, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Percebe o que o autor de Hebreus diz aqui para nós? Que nós devemos deixar todo o embaraço, todo o pecado, e seguir na carreira que nos foi proposta. Qual foi a carreira que nos foi proposta? Uma carreira que nós precisamos cumprir. Essa carreira de primeiro passo, aceitarmos a Cristo como único e suficiente Salvador. Segundo passo, se a gente pode colocar numa ordem desta maneira. Segundo passo, aprender, ganhar conhecimento. Terceiro passo, pregar às outras pessoas. Trazer a palavra de evangelização, a palavra de salvação para as pessoas que ainda não conhecem, e permanecermos firmes nessa palavra,
permanecemos firmes naquilo que Deus quer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nessa questão de deixarmos tudo que não agrada a Deus, Pedro, ele continua falando. No capítulo 2, versículo 1, né, primeiro ele, né, fala assim, olha, vocês precisam do leite genuíno. Vou me apresentar a vocês, vou saudar vocês, vou dizer que vocês precisam manter-se firmes. E lá no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. E na continuação desse versículo é o texto base que nós lemos. Como crianças recém-nascidas, desejemos ardentemente, desejamos o leite genuíno e espiritual para as nossas vidas, para que isso nos dê crescimento para a salvação, para que isso estejamos prontos para servir ao nosso Deus. E em tudo isso que foi falado no domingo passado pela pastora Márcia, em relação a acomodar-se, a deixar o pecado, a estarmos de prontidão, estarmos firmes na palavra do Senhor, não nos acomodarmos de estarmos assim, eu já estou salva mesmo, os outros que se cuidem e que busquem a salvação, né? Acomodar-se não é legal, é perder, é estar estagnado, é estar parado no tempo. Nós precisamos estar sempre em movimento. O corpo de Cristo, ele precisa estar em movimento, porque se nós não estarmos em movimento, o corpo ele fica atrofiado, ele se acomoda de tal forma que se atrofia. Quando uma pessoa passa por cirurgia, assim que ela acorda, assim que ela tem condições, ela precisa ficar em pé, ela precisa andar, ela precisa colocar o corpo para funcionar. Olha que vamos, analogicamente falando, né, levar essa situação para o corpo de Cristo. Se uma pessoa que tem, né, eu trabalho muito tempo sentada, né, muito tempo sentada. E aí, quando eu levanto, dói a perna, dói a coluna, dói o braço. Então, eu procuro fazer alongamento para que o meu corpo não sinta essas agressões que eu mesma faço, infelizmente, por ficar muito tempo sentada trabalhando. E eu tenho me preocupado com isso. Agora, você imagina o corpo de Cristo não fazendo aquilo que deve ser feito. Atrofia, acomoda-se, e nós precisamos tomar conta disso. Não podemos nos permitir que uma tão grande bênção que é recebermos a salvação em Cristo esteja sendo deixada de lado. O pecado nas nossas vidas, ele precisa ser rejeitado a cada momento. Nós somos uma maquininha de pecar, infelizmente, porque nós estamos sujeitas a muitas coisas, ao mundo que nos oferece milhões de coisas, nos oferece coisas que às vezes nós, humanamente falando, é legal, a gente deseja, mas espiritualmente falando não é bom para nós, porque nós podemos deixar de fazer aquilo que Deus quer que façamos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deixando o pecado, nós precisamos ficar alerta. E eu lembro de um jargão, né? Eu acho que era da escolinha do professor Raimundo, ou da SBT, eu não lembro. Eu lembro dessa frase. Um jargão dizendo assim, não tem nada a ver, tem muito a ver. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que façamos, nós também estamos pecando. E nós precisamos deixar o pecado, precisamos deixar esta situação das nossas vidas em nome de Jesus. E a pastora Márcia relacionou algumas coisas que a gente precisa tomar como instruções para as nossas vidas, né? E ela disse, né? E eu tentei anotar de todas as formas, e eu acredito que eu devo ter marcado tudo. E se faltou alguma coisa, o Espírito Santo vai te revelar em nome de Jesus. Nós precisamos como instruções para que não nos acomodemos na situação de corpo, como corpo de Cristo. Nós precisamos deixar os pecados pessoais, que são os vícios, sexo ilícito, aquilo que só nós fazemos, não envolve outra pessoa. Nós precisamos deixar os pecados relacionais. Quais são eles? As inimizades, as brigas, as contendas,
Nós precisamos deixar os pecados morais, desonestidade, corrupção, desobediência, envolve outra pessoa. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O que significa isso? Nós somos testemunhas do poder de Deus. Nós somos testemunhas para as outras pessoas para quererem a salvação em nome de Jesus. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas e mudar através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso em nome de Jesus. E por fim, e não menos importante, aliás, mais importante ainda, nos concentrar na pregação do Evangelho genuíno, do Evangelho de salvação em nome de Jesus. Amém? Só para concluir, para trazer algo mais para nossas vidas, em Lucas 12, versículos 34 e 35, diz o seguinte: porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Você está preparado? Onde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Como estamos praticando a fé em Cristo nos dias de hoje? Estamos nos acomodando, achando que qualquer pessoa pode fazer o que você fez? Você caiu de paraquedas na igreja, ninguém precisou te evangelizar, ninguém precisou trazer uma palavra de salvação para você? Você foi impulsionada sozinha? Ninguém estava cantando o hino que você ouviu e aquilo tocou no seu coração? Ninguém falou para você da salvação em Cristo? Ninguém fez nada? Você simplesmente caiu de paraquedas na igreja? Com certeza não foi assim. O próprio Espírito Santo te usou alguém, usou algo, uma situação para te trazer, para te apresentar a salvação em Cristo. E é isso que precisamos fazer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos entregar esta aula diante do Senhor e eu peço a Deus que cada palavra, que você possa ter o entendimento, a revelação da palavra esteja na sua vida, para que isso seja uma verdade, para que haja uma mudança de rota. Se algo está sendo feito errado, que tenha uma mudança de rota, para que isso seja corrigido em nome de Jesus, através do Espírito Santo na vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Pai amado, poderoso é teu santo nome. Te louvo, te agradeço por estas palavras, ó Pai, e peço a Ti que a Tua graça, o Teu amor, Senhor amado, se manifeste sobre a vida de cada uma de nós, ó Pai. Precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu Espírito Santo para seguir nesta caminhada, ó Pai. Usa, Senhor amado, as nossas vidas para alcançar muitas e muitas almas para o Teu reino, Pai, para que possamos experimentar qual seja a Tua boa e perfeita vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Amém? Vamos então à lição de casa, em nome de Jesus. Pronto, vamos então à lição de casa? Bom, 2 lições novamente. Primeiro, um questionário online, né? Eu tenho percebido que as meninas estão gostando desse novo método e enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Então tem lá, eu tenho o link para você poder fazer a sua lição, né? O seu questionário online. Mas também tem uma perguntinha para vocês, como a semana passada. Será que temos vivido uma vida de santidade e obediência a Deus? Como posso melhorar? Amém? Essas 2 questões, o questionário online e essa perguntinha. Como que eu posso melhorar? Será que eu tenho vivido uma vida de santidade e obediência a Deus? Essa é a pergunta que não quer calar em nome de Jesus. Amém? Bom domingo, boa semana, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amo de vocês de montão, espero que vocês estejam bem e que a gente possa, em nome de Jesus, fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus, mais uma vez. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe.